Muito boa noite, muito bem-vinda, muito bem-vindo. Estamos aqui na nossa noite livre do nosso queridíssimo Desacato, para a gente papear, para a gente conversar, para a gente, de fato, trazer aquele processo de uma informação crítica, de uma informação com, com muito contexto, né? Uma informação que, de fato, ela vai nos permitir ter uma vida melhor. Esse sempre foi, essa é a nossa meta de vida, mas esse sempre foi o objetivo de Desacato, sem dúvida nenhuma. É desse espaço, é aqui da nossa coluna, é com muita consciência. A gente está no salvo engano, aqui nas minhas caminholas, das minhas caraminholas, na sétima oportunidade de conversa, dessa nossa roda. Então, se você chegou agora, vai lá, chama a amiga, chama o amigo. Se você está voltando para casa no busão, já manda o zap para o seu grupo. Já faz esse processo de chamar para dentro dessa grande roda, desse grande coletivo que a gente precisa construir para a gente ter essa vida melhor. E eu falo disso no contexto da nossa conversa de hoje, né? Que, eita lasca, esqueci de um detalhe. Hoje é aniversário do Raulzito, que está aqui nos bastidores nos ajudando com a nossa live. Então, eu peço para você aí de casa, enfim, para você que está aí do outro lado, parabéns para o nosso querido, amado, profissional com mais de 50 anos de história de jornalismo, a essa pessoa que é um exemplo, que é, de fato, um guia, uma inspiração para todas e todos nós do Desacato. Raulzito, obrigado por existir, obrigado por estar aí com a gente, nos ensinando, nos inspirando e sempre que dá, nos orientando nesse caminho tortuoso, desse mundo capitalista, muitas vezes ingrato, mas cheio de tantas maravilhas, cheio de tantos motivos para esperançarmos dias melhores. Mas vamos lá. Vamos lá. Raulzito, se tu pode subir. Boa noite, Thali, querida. Sim, feliz aniversário para o nosso queridíssimo Raulzito. Mas, pessoal, vem cá, vem cá. Hoje nós vamos falar de inflação. Pois é, lá nos Goiás da vida, quando eu cresci, eu lembro que eu e meu pai, a gente ia para Goiânia, de Brasília, fazer compra no dia que recebi o salário. Às vezes nós saíamos de madrugada, pegava a Brasília, atravessava o Canastra, que é o rio que circunscrevia. Boa noite, Isabel, muito bem-vinda. Mas o riozinho que limitava a nossa cidade, a gente atravessava o Canastra e ia para Goiânia para comprar tudo que podia no supermercado da capital. Por quê? Porque no dia seguinte, ou horas depois, o salário já iria valer menos. Pois é, lá nos anos 80, a inflação era desse tanto de dígito aí. Chegava a 2.500% ao ano. Sim, esse é um valor assustador e hoje em dia a situação está bem melhor do que outrora, mas isso não significa que o problema hoje é menor. Por quê? Porque hoje o R$ 1 do começo dos anos 90 já não vale mais o mesmo tanto. Né? Estudos feitos no ano passado, quando fez 30 anos, o tal do Plano Real, mostrou que aquele R$ 1 hoje vale 12. 12 centavos. Então, isso mostra que ao longo de todo esse período, inclusive o tal Plano Real, também não foi capaz de proteger você, trabalhadora, você, trabalhador, você que é o dono da força de trabalho. Né? Por outro lado, o dono do capital, esse real, para ele nem usa. Né? Ele usa o dólar, ele usa o euro, ele tem
milhões ou bilhões acumulados em investimentos financeiros que fizeram render muito mais do que a inflação desse período pôde corroer. E agora, o nosso grande desafio, pessoal, é entender um pouco a relação da mudança climática com a inflação. Agora, Rose, deixa eu conversar com o nosso internauta olho no olho. Pessoal, chega mais. Esse é um processo tão complicado que esse slide que a gente está mostrando aqui, ou essa imagem que vocês estão vendo, é resultado de um paper que foi publicado há cerca de um ano atrás, nessas revistas famazonas, Nature e tal. E ali eles mostram com detalhes essa relação perversa daquilo que é o sistema climático transformado, aquecido, com, claro, o nosso dia a dia, como, por exemplo, o preço do alimento. E é muito importante a gente ver que, sim, essas questões estão intimamente relacionadas. Só para dar um exemplo, a gente vai olhar para as prateleiras do supermercado hoje. E a gente chega lá, a gente vai notar que, por exemplo, os preços começaram a subir. E aí o Banco Central, não é? Eu entrei lá no site do Banco Central, fiz uma pesquisa, ele vai colocar as culpas da inflação nos gastos públicos, claro, vai colocar nos custos de produção, vai colocar, sem dúvida nenhuma, isso num processo de indexação, a formação de eventuais cartéis, enfim, vai colocar a culpa do aumento dos preços em uma série de processos relacionados à economia que estão, né, atrelados ao custo de produção, à redução de oferta, claro, o aumento da demanda, com, claro, o aumento da circulação de recursos ou de dinheiro em circulação. Mas o que não se fala, e aí é importante nós termos uma leitura quase que marxista desse processo, é que essa elevação dos preços representa uma deterioração intrínseca do valor da força de trabalho. Por quê? Porque você supervaloriza aquilo que é o produto do capital e não o produto da força de trabalho. Essa sutileza, ela de fato não está implícita ou não é inspiração para a construção de políticas públicas que, de fato, ataquem nas raízes o processo inflacionário. Não é? E a gente vai ver que até a inteligência artificial, eu fiz essa pesquisa, dei uma googlada, né? Entrei ali no Google, qual é a causa? Da onde vem a inflação? Aumento de preços, até aí beleza. Mas qual a sua consequência? Não é? Ou seja, da onde vem de fato tudo isso? Né? Todos esses elementos da pressão da demanda, da pressão de custos, tudo isso da oferta, de moeda circulante, tudo isso está presente. Mas quando o Google, a inteligência artificial, fala de causas sociais, por um lado, se coloca a questão do aumento dos salários. Então a culpa é nossa. Olha só a inteligência artificial colocando a culpa em nós, mano. Meu Deus do céu, né? Agora, ela lembra que eventos climáticos comprometem a produção. É aí que entra a nossa noite de hoje, para mostrar essas relações entre as mudanças climáticas e o processo inflacionário. O arroz mais caro, o feijão mais caro, o café mais caro, o trigo mais caro, o ovo, a galinha, tá tudo mais caro, mano. E tudo isso, sim, está relacionado também com o processo climático, mas isso não está dissociado desse processo de crise do capitalismo. E é esse exercício complexo que a gente vai ter que fazer agora de estabelecer essas relações. Você está chegando, vai chegando e vai chamando a galera que está, né,
que você sabe que está por aí, ou com você no busão, ou com você aí já preparando o jantar, ou com você que está chegando para a universidade, para a faculdade, para a escola, tal. Você que está chegando, você vai se deparar com um tema super complexo, que é entendermos o que é inflação. Isso daí já é complicado, né? Você tem cursos de economia que dedicam semestres para tratar desse tema. Mas nós queremos entender a inflação nesse contexto de crise ambiental e de crise desse mundo capitalista. Ou seja, aonde a gente vê o Trump estabelecendo uma série de medidas protecionistas, taxando países e, com isso, aumentando quase que necessariamente o preço de uma série de produtos que serão industrializados no território americano. A gente pode estar tratando de um tiro de bazuca no pé. Se ele está querendo industrializar os Estados Unidos, ele tentou um atalho, e a única certeza que eu tenho para um problema complexo, não existe uma solução simplista. Né? Então, a conclusão de soluções simplistas para problemas complexos só tem uma: é dar errado. Então, me desculpe, senhor Trump, o que é o mentor, né? Talvez aquele cara que está dando todos os pitacos, as sugestões para o Donald Trump, que é o tal do Elon Musk. Meu Deus do céu, né? Ele deveria continuar fazendo foguete, que também, enfim, eu acho que ele faz menos mal para o planeta fazendo foguete do que dando um pitaco para a economia norte-americana. Mas, pessoal, a gente resgatando aqui, a gente de fato está num problemão que né, até nos Estados Unidos o ovo está mais caro, né? Ou seja, que o processo inflacionário não é mais um problema do sul global, né? Que, como foi, né, um problemão de fato dos anos 80, 90 e tal. Hoje, a inflação bate a porta de todo o planeta. Mas, sem dúvida nenhuma, ainda é um problema muito maior no sul global. E como aquele trabalho que eu mostrei para vocês aqui no começo da nossa conversa, ele tende a ser ainda pior no sul global do que no norte global, à medida que o planeta aquece. Né? E a gente vai entender um pouco melhor tudo isso. Mas quando sobe a temperatura do planeta, a gente tem ondas de calor. Por exemplo, as nossas galinhas reduzem a produção de ovos. As galinhas reduzem o ganho de peso. Então, desde o frango até o preço do ovo na prateleira, quando tem menos oferta, vai ter aumento do preço, porque a demanda para comer ovo. Bueno, agora que a galera na academia, né? Aqui em casa meu filho não come ovo ainda, mas a minha companheira come ovo pra caramba, tal. Então, de fato, tem muita demanda de ovo, né? E tendo demanda de ovo, ou mantendo a demanda estável com a redução da oferta, aquele que vende o ovo, claro, ele vai querer ganhar mais. Bueno, meu ovinho aqui tá mais precioso, então agora eu quero mais, um lucrinho a mais aí para o meu ovinho. Né? E é a partir desse processo que a gente tem, por exemplo, a mesma situação para o café. Né? Ou seja, a quebra na produção de café, ou na colheita de café, da ordem de 30%, esses são dados do ano passado, né? Claro, tem menos café circulando, a manutenção, partindo da hipótese da manutenção da demanda. Né? Se tem menos oferta, claro, a gente vai ter elevação dos preços. Então, esse é só um temperinho para a conversa que a gente vai ter no segundo bloco. Mas antes de partirmos para o segundo bloco, eu peço para você, se inscreve aí no Desacato, contribua para essa mídia independente, para essa mídia emancipadora, para essa maravilha de coletivo, para essa cooperativa da comunicação, que é esses, ou somos todos nós, não é? Que é esse conjunto maravilhoso de pessoas que trabalha para você, para levar até você mais informação e informação de qualidade. Então, contribua e bora lá, aproveita o intervalo para tomar uma água, mas já vai divulgando essa nossa conversa. Pode chamar aí o intervalo, Raulzito. Este programa é apresentado graças aos nossos apoiadores culturais. Sintraceb,
FESESC, Sindisaúde Santa Catarina, Sinjusc, Sinergia, Sintracem, Sinasef, Seção Sindical IPSC, Sindiprev Santa Catarina, Sintesp, Stiel. Seja um apoiador cultural. Ligue para 499-8808-5438. Voltamos para tratar desse tema complexo que é inflação e mudanças climáticas. Bueno, e a gente já chegando, não é? Arroz também está mais caro, não é? Feijão também está mais caro. Trigo também está mais caro. E tudo isso graças a eventos climáticos extremos, sei lá, enchente lá no Rio Grande, ou estiagem prolongada em Goiás, ou do ponto de vista do trigo, o inverno não está tão frio, ou as ondas de calor, enfim, acabam impondo temperaturas muito acima dos limites ótimos dessa espécie que produz a nossa farinha para o nosso pão de cada dia. Então, um trabalho que foi publicado há um ano atrás aproximadamente revela ou reforça exatamente isso. Todas essas quebras na produção dos principais alimentos das brasileiras e brasileiras. Estou falando desses 3 que estão na tela agora. Feijão, arroz e trigo. Esses produtos, portanto, alimentos, tiveram, sim, sua produção impactada pelas mudanças climáticas. E isso está muito bem publicado em revista internacional, com revisão por pares, enfim. Essa é uma informação que, de fato, nos permite dizer, com todas as letras, que as mudanças climáticas estão impactando a produção de alimento. E a gente, claro, quando olha para a questão do frango, a gente vê que, para além da questão humana, não é? Você tem a questão do direito animal, o direito da natureza. O que nós observamos nas granjas brasileiras no verão que acabou agora, ou no ano passado, foi um verdadeiro morticínio, não é? De fato, um extermínio que é injustificável, porque nós não temos os mecanismos necessários para evitar a morte desses animais, ou para evitar a agonia desses animais. A gente não imagina o que é morrer de calor. Um pouco de desidratação, tontura, enfim, você tem uma série de processos que vão levando a um adoecimento. E esse adoecimento também está acontecendo com a trabalhadora, com o trabalhador. Esse adoecimento vem desde a dorzinha de cabeça que o chefe vai dizer, não, você está só com uma dorzinha de cabeça, você trabalha aí, mexendo cimento, no meio da calçada o dia inteiro, isso não é nada. Né? Sim, você está tendo um overheating, um sobreaquecimento do seu corpo, que tem muitos sinais. Não é? A boca pode começar a ficar seca, dorzinha de cabeça, a tal dorzinha de cabeça, que às vezes pode ser o primeiro sinal de um processo de colapso que pode levar a pessoa a uma parada cardiorrespiratória. Não é? Ou seja, pode levar a pessoa à morte, assim como levou a fã da Taylor Swift, assim como provavelmente deve ter levado à morte o nosso queridíssimo Nego Bispo. Então, sem dúvida nenhuma, as mudanças climáticas têm impacto sobre a saúde do planeta. E isso, obviamente, compromete a capacidade que o planeta tem de manter a oferta de serviços, a oferta de contribuições da natureza para as nossas sociedades. E à medida que diminui a oferta, mantendo-se a demanda, os preços vão subir no sistema capitalista. Agora, o que não está
tintim por tintim detalhado, esclarecido, é que esse processo também está relacionado a esse adoecimento aí. E esse adoecimento aí significa a perda da capacidade do indivíduo, da trabalhadora, do trabalhador, de fato, atuar como um instrumento desse universo do trabalho. Portanto, ele se vê prejudicado na sua capacidade de produzir o seu próprio ganha-pão. E à medida que isso acontece, muitas vezes esse momentum vem junto com uma demissão por falta de produção, ou vem junto com o que é pior, com a redução de salário, para manter um processo de exploração da pessoa que vai ganhar menos num cenário inflacionado. Por quê? Bueno, quando ele chegar em casa, ele vai querer pelo menos ligar o ventilador, porque o calorão tá brabo, né? Aqui no meu escritório, pelo menos, tá quente pra caramba, tô suando todo. Mas o que é importantíssimo é que sim, né, que a gente tenha esse processo incorporado no entendimento dos impactos das mudanças climáticas sobre o nosso dia a dia e que isso seja devidamente considerado, porque sim, se isso não for considerado, e se nós atribuirmos a questões técnicas que são definidas pelo Banco Central, nós estaremos colocando você, vamos estar colocando a humanidade ao bel prazer ou aos prazeres do mercado financeiro, que vão, sem dúvida nenhuma, manipular a quantidade de capital circulando, como estão fazendo agora. Não é? Por exemplo, à medida que a gente mantém os juros lá em cima no Banco Central, a gente dificulta o acesso a financiamento para você inibir quem? O consumo. Mas nós não estamos falando de consumo de bens não necessários, né? De maquiagem. Nós não estamos falando do consumo apenas de, sei lá, algum eletrodoméstico que não seja uma necessidade para as pessoas. Nós estamos falando de consumo de alimentos. As pessoas hoje em dia parcelam compra do supermercado, pessoal. Né? Vão lá no Forte Atacadista ou no Carrefour, nessas grandes redes, e parcelam a compra do supermercado para o dia a dia ou para fazer a festinha dos filhos no aniversário ou em algum evento especial. Mas o fato é que sim, né, cada vez mais as pessoas se endividam, dão grana para o sistema financeiro, alimentam esse sistema inflacionário, a princípio com as suas almas sendo colocadas aí nas bandejas desse sistema que não tem nenhum pudor de continuar se retroalimentando no lugar de, opa, então pera lá, se tudo isso está produzindo a inflação, qual é a causa efetiva? E aí a gente tem muito pudor de falar dessa causa, né? Quando a gente fala disso, é um comunista falando. Então. Sim, a causa efetiva de tudo isso, das mudanças climáticas, da inflação, tudo isso está relacionado com o sistema capitalista. E nós temos muitas alternativas ao sistema capitalista. Né? Eu sou um cara que tem divulgado, que tem batalhado bastante por aquilo que nós chamamos de ecossocialismo. Né? O ecossocialismo, de fato, traz para o processo de discussão das sociedades que precisamos elementos de uma transição ecológica, né, que vão ser construídos à medida que nós construímos uma sociedade mais justa. Né? E é esse processo que não só vai cuidar da saúde de cada um de nós, vai produzir, de fato, territórios mais justos, mas isso daí vai deixar um futuro mais feliz. Vai produzir, de fato, as chances de termos as nossas crianças crescendo num planeta que seja lindo de novo.
Oi, boa noite, Rosângela, minha querida amiga. Muito bem-vinda. É isso aí, bem-vinda, coisa linda. Oi, Lio. Bom demais estar com você também aqui hoje à noite. Pois é, tá todo mundo se endividando e a gente não se atenta para a necessidade de uma discussão mais profunda das alternativas que nós temos, não é? E é muito importante que a gente venha discutir essas alternativas agora, porque elas, mais do que nunca, precisam fazer parte das discussões de 2026. Eu tenho insistido aqui toda quinta. Toda quinta a gente insiste que 2026 começou o ano passado, em outubro. Né? E esse 2026 ele é fundamental porque nós precisamos construir pautas, propostas sólidas para que, de fato, nós tenhamos políticos comprometidos com esse processo de transformação ecológica. Porque, senão, do contrário, nós continuaremos reféns desse sistema capitalista e continuaremos reféns da carência de saúde planetária, ameaçando não só a economia de todo o planeta, como, né, reconhecido pelo Fórum Econômico Mundial, que coloca a curto prazo, 2 anos, a principal ameaça à economia da sua cidade, do seu território, do seu empreendimento, da sua empresa, enfim, a ameaça principal à economia. A primeira delas é a desinformação, e a segunda principal ameaça para a economia é evento extremo relacionado à mudança climática. A médio prazo, 10 anos, todas as 5 principais ameaças, vou repetir, as economias estão relacionadas às mudanças climáticas. Portanto, não é Paulo Horta que está falando, é o Fórum Econômico Mundial que reconhece que sim, as mudanças climáticas alimentam uma série de prejuízos para aquilo que é, por exemplo, o produto interno bruto. O produto interno bruto, que é o produto final das economias. E se esse produto cai, o prejuízo fica na mão de quem? Você acha que o prejuízo fica na mão do Elon Musk? Ou do Zuckerberg? Ou do próprio Trump, com sua Trump Tower? Não, meu querido, não, minha querida. O prejuízo vai ser repartido entre nós, trabalhadoras e trabalhadores. E eles vão estar nos seus foguetes, indo lá para o raio que os partam, rindo das nossas desgraças, né? Assim como no filme Não Olhe para Cima. Então, fazendo aqui essa convocação, bora ser mais crítico, bora ver, né, as relações das mudanças climáticas com o nosso dia a dia, as relações daquilo que é a perda da saúde ambiental com a nossa qualidade de vida, que vai muito para além de passar um calorão, né? Vai, de fato, para o preço das mercadorias nos supermercados, vai para aquilo que é a qualidade de saúde que a gente tem nos postos de atendimento, vai na capacidade que o Estado tem de investir. Por exemplo, se o Estado tem que gastar na reconstrução da infraestrutura, por exemplo, de cidades completamente devastadas por uma tragédia climática, eu chamo hoje de um crime climático, se o Estado tem que investir... Minha querida, sabe quanto Santa Catarina gastou nos últimos 30 anos em desastres tragicamente chamados de naturais, que não são nada naturais, são sim causados pelo capitaloceno? Sabe quanto? 43 bilhões. 43 bilhões de reais nos últimos 30 anos. Portanto, a gente tem a dimensão de um processo que tira a capacidade do Estado de investir em educação, em saúde, em tudo aquilo que pode proporcionar melhor qualidade de vida para mim e para você. Então, sim, mudanças climáticas está relacionado com o nosso dia a dia. Eu vou chamar meu querido Sebastião para a roda. Olha lá, Sebastião, estou deixando um link aqui para você, que as mudanças climáticas ameaçam a saúde, não só da natureza, não só das economias, mas a saúde humana.